meus bruxos, começando mais um Rivotril, direto aqui dos estúdios do Larica na Brasa, e hoje em clima de sonequinha. Ai, eu ia achar que era Natal, mas tá bom. E aí, Perrone? É eu que o diga, tua sonequinha? Eu tô aqui dopada de remédio, gente, mas tô viva, firme e forte. Mas antes da gente começar aqui o nosso episódio de hoje, que inclusive, ó, bem interessante, viu? Eu acho... Você trabalha muito com isso? Eu trabalho. E eu trabalho muito com isso também. Bom, quero agradecer aí os nossos patrocinadores, a Delis Food Service, que atende aí já 80% do Brasil, gente, entregando de produtos assim, desde descartáveis até sobremesa. Acesse aqui o QR Code, ó, já se inscreve lá, faça o seu cadastro, porque você pode fazer a sua compra e parcelar em até 3 vezes sem juros. E olha só, PF, PJ, todo mundo pode se cadastrar lá. E pediu hoje, chega em 48 horas. Isso mesmo. Olha só que felicidade, gente. A convidada de hoje, Perrone, Camila Milazotto. Milazotto. Ai, quase como que fala o nome disso? Um trocadilho? É, um trocadilho. Do Pães Mirandela, né? Ó, que um fornecedor para os eventos Larica na Brasa. Um prazer te ter aqui, Camila. Obrigada. Te conhecer pessoalmente. Eu sou o padrinho disso aí, né, velho? É, e Não, precisamos oficializar, inclusive, né? o Perrone que falou. É, ó, vai lá, ó, Pães Mirandela, vai conhecer e até hoje estamos trabalhando juntos. Estamos. Muito obrigada pelo convite, vocês são sensacionais. É nóis. Obrigada a você de estar aqui. É um Sei prazer. que o caminho é longo. Um pouquinho, né? Para quem vem de Jundiaí ou de Caeiras, lá da fábrica, mas Deu tudo tamo aí. certo. Chegamos. É isso. Camila, que não tinha nada a ver com a história, não queria saber de gastronomia, de nada, Nada, gente. foi parar aí administrar essa empresa. Exatamente. Eu sou formada em marketing, né? E o meu sonho era trabalhar no ramo farmacêutico. Por que essa paixão aí? Ah, eu acho que exemplo, assim, de ver os familiares. Eu tinha uma tia que era muito bem sucedida nesse ramo, assim, e eu via que ela era muito comunicativa. Eu sempre gostei de conversar, de bater papo, de estar perto das pessoas e tal. E na real mesmo eu não tinha muita ideia do que eu queria. Acho que todo mundo tem essa fase, né? E aí eu falei, eu vou fazer marketing que ele abrange, né, um mercado grande e aí eu falei, vou entrar para a indústria farmacêutica. Aí eu, despretensiosa, me inscrevi numa entrevista, num processo seletivo, passei. Isso com quantos anos, Camila? 22. Já estava formada ou estava Já estava formada. Tá. Eu fiz um curso curto, né? Eu fiz aquele tipo tecnólogo, tal. Tá. Depois especializações, né? Mas e aí eu passei nesse processo seletivo. E aí quando eu passei, eu falei, cara, é o emprego dos sonhos, né? Era isso que você queria. Era isso que eu queria, salário alto, tal. Aí meu pai falando. Pra quem não tinha os boletos também, pra Pois pagar, é, pra quem não tinha boletos, né? Vários benefícios, né? Você fala, cara, sensacional. E aí você foi contar pra família, pro pai? Aí meu pai falou, não. Preciso de você. E meu pai sempre teve essa indústria, né? Começou lá nos anos 90. O seu pai tudo. começou a trabalhar com pães e depois passou pra família? O meu pai era balconista de padaria, Certo. funcionário. Tava ali à frente, abria a padaria, fechava a padaria. Só que ele tinha essa dificuldade, né? Os padeiros, eles não apareciam. Tava drogado, bêbado, ele tinha que buscar na segunda-feira unha. devia ser o ó, né, Pois pra é, abrir a caos. padaria. E aí, como ele é filho de portuguesa, né? Já tinha essa tradição na família. Então, ela cozinhava, fazia os pães ali para consumo. E ele foi aprender, foi se especializar para repor esse BO, né? E aí, ele aprendeu. Com o tempo, passou a ser sócio dessa padaria, né? E foi crescendo, tal. O sócio dele cansou. Ele falou, vou abrir minha fábrica. Aí, ele abriu a primeira fabriquinha que ele vendia. Aí Ele já não era mais padaria, Não era mais fábrica. padaria, virou indústria, né? E atendia que tipo de... Indústria de lanches, hamburguerias pequenininhas, tal. Ele começou assim fazendo 400 pãezinhos, depois 4.000. Só que ele vendia, ele fabricava, ele embalava e ele entregava. Não tinha vida. Uma loucura, né? E aí, só que tava buscando o sonho dele, né? Sozinho ele fazia tudo isso? Sozinho. E aí tinha, assim, um familiar ou outro. A minha mãe, na época, né, ajudava, tal. A gente pequeno, dormia no saco de farinha. E assim foi a vida, né? E aí foi expandindo e ganhando mercado, né?
E hoje é esse sucesso todo que o pessoal conhece, né? Hoje a gente atende muitas hamburguerias, estamos assim nos aeroportos, hospitais. Tudo quanto é lugar tem Pães Mirandela. Exato. E você tem irmãos também? Tem um irmão, mas Seu ele irmão não é do também ramo. Trabalhou na... Não, ele é mais novo, né? Hoje ele tá com 25, Aham. mas ele seguiu a área do direito, não quer saber da parte de alimentação. Ah, seu pai deixou aí? Deixou. Ele já Sacanagem. deixou. A filha é mais patotinha, assim, né? É de pai, né? Geralmente é. Sempre fui coladinha nele, assim. 5 da manhã a gente tava lá entregando pão, né? Juntos. Nossa, eu devia achar o máximo. Ai, não sei, eu preocupado, né? Mas quando eu via que o telefone dele tocava, eu vou junto. Ah, Vou já junto. acordava. E eu achava sensacional. A gente pegava com uma Kombi véia, Era um rolê, enchia né? a Kombi de pão e ia, pegava alagamento na Ibirapuera. E ele passando o maior perrengue comigo, mas eu tava feliz, tava bem. Não, e com a cara de zen, né? Quanto tempo nessa brincadeira aí fazendo pão, Camila? 28 anos. 28 anos, E 4 Mirandela, né? 4 Mirandela. Isso. Antes vocês tinham uma outra marca. A gente tinha uma outra marca, que é a NPD, né? E onde foi o maior tempo foi de Nostro, né? Mas era um negócio muito familiar, né? A gente teve esse desafio da empresa familiar. Mas Então, mudou a marca, mas o pão ele continuou o mesmo. o mesmo. Exatamente o mesmo. Porque não tem como mudar, né, Perrone? Porque eu vou te falar uma coisa, assim, eu gosto de falar nomes das coisas, né? Eu moro no mesmo lugar faz 30 anos, né? 30 anos morando no mesmo lugar. E eu tenho uma verdadeira paixão pelo Bulldog, né? Tradicionalíssimo. E quando eu comecei a fazer hambúrguer e tal, para os amigos e etc., o que acontecia? Eu ia no Bulldog, chegava lá, ninguém me conhecia, chegava no balcão e falava assim, quero pão de hambúrguer para levar para casa. E aí eles sempre me davam os pães que estavam na gaveta, né? Eles colocavam naquele envelopinho de papel que eles servem o lanche e tal, botavam numa sacola plástica, davam um nó e beleza. Um belo dia eu cheguei lá e eles me deram um ensacado. E aí eu li lá, Nostro Pane. Falei, agora eu sei de onde é. Agora eu sei a fonte. E beleza, né? Fiquei com essa marca na cabeça e tal. Um dia pedi o lanche no Bulldog. Falei, cara, não é o pão. Aí eu sou amigo do Denis, né? Aí liguei pro Denis e falei, Denis, cadê o pão? O que aconteceu Cadê com o pão? O Bulldog tem várias unidades. O Bulldog tem várias unidades. Tem acho que 2 unidades. 2 unidades. Né? Uma em Santo André, Santo Amaro. Santo Amaro, e uma do lado da minha casa, ali na Doutor Arnaldo. Lá Né? tava diferente. Aí ele falou, não, Perrone, a gente trocou. Eu falei, pô, Denis, então você acabou de perder um cliente de 30 anos, porque o pão que, assim, Vocês trocaram... é uma porcaria, né? É uma porcaria, né? Então, eu tinha 2 paixões naquele Bulldog. Uma que era o pão e a outra que era o Zé Mineiro, que é um molho que só eles têm. Ah, que você nunca conseguiu chegar aí. Nunca consegui chegar, nem perto, né? E, cara, e é engraçado, Camila, porque assim, para mim, a carne vai ser sempre uma carne, né? Então, não importa o que você coloque ali, né? O que te chama a atenção é o contexto do negócio, né? Então, a carne, ela não é o ator principal de um hambúrguer, né? Tem outras coisas ali que junta, na minha concepção, é o que faz um hambúrguer ser bom. E uma delas é o pão. Sim, a gente costuma explicar isso de um modo mais técnico, porque o pão, se ele não estiver fresco, ele é a primeira coisa que você tem o contato ali, né? Um pão bom é um pão com fermentação, é um pão com umidade. E aí, quando você morde aquele pão, a primeira coisa que você vai sentir são os gases que ele solta ali, da fermentação. Então, aquilo já vai te proporcionar uma experiência boa ou ruim. Você né? quer Então, me matar, eu apertar o pão, assim, e ele começar a soltar a casca de cima.
ele não trincar. voltar, né? Ele não tem aquela elasticidade. Ele não volta, ele amassa e trinca inteiro, aquele pão ressecado. O pão duro também, né? Não, pão duro também, mas o pão ressecado também é horrível. Eu gosto do pão macio. Sim, né? O pão... Isso está relacionado aos processos, né? Ao procedimento certinho, à batida, ao descanso adequado, o tempo e a temperatura do forno, tudo isso influencia muito, né? A gente costuma brincar assim com o pessoal. Você quer a receita do meu pão? Tá aqui. A gente na verdade, dá a receita. você vê, né? Só que o processo manda. Né? A gente não vai fazer o mesmo pão. Não. Não vai. Do mesmo jeito que se a gente vier aqui na bancada, eu te der a minha receita de qualquer coisa e a gente fizer junto, cada um tem uma mão ali. Exatamente. Né? É um jeito de fazer. E a receita é meio que universal, desculpa, mas Sim, né? É a não mesma tem coisa segredo. a receita de uma massa de pizza. É uma receita universal. Só que depende de quem está batendo a... Inclusive, né? Até a camiseta que a Camila trouxe aqui. Dá pra pegar aí? Aí, ó. O que está escrito aí, Lari? Farinha, água, Sal, qualidade sal, e tradição. qualidade e tradição. Né? Que é o ingrediente principal, né? A tradição, que não pode mudar, é o que você falou. Sim. A gente demora tantos anos para criar uma identidade no mercado e o consumidor ele vai até o local para buscar aquela experiência que ele teve lá atrás, Sim, que é o que você porque é falou. o que eu tenho há 30 anos. Que é o que você Né? tem há Eu 30 posso anos. não comer sempre, mas assim, você fica com aquela memória da última vez. Né? É sempre, né? E por isso que eu falo, a padronização ela é uma coisa muito importante. Porque se hoje eu vou, por exemplo, numa hamburgueria, adorei, sei lá, uma maionese, eu volto pela aquela experiência. Aí eu como de novo, já não é mais a mesma coisa. E você, né, eu não volto. E isso tem que estar muito alinhado, né? Porque é um detalhe que às vezes os meus clientes falam assim, pô, Camila, eu esqueci, acabei me enrolando, não fiz o pedido. Comprei um pacotinho no mercado. Então, você vai se lascar. Você vai se lascar. Se lascar. Porque você acha que o seu cliente ele não vai perceber o mínimo detalhe, ele vai O perceber. pessoal acha que assim, pão é pão. Não é. Carne é carne. Cara, não é. Não é. Desculpa, mas não é. É a mesma coisa perfume importado. Você compra um perfume importado e um perfume imitação, ele pode ter o mesmo cheiro. Só que um vai durar, outro não vai, né? horas a fio ali e com um cheiro bem forte, e o outro, depois de meia hora, perdeu o negócio. E seu pai fazendo isso sozinho, cara, eu imagino que deve ter tido vários processos, né? Assim, conforme foi aumentando a produção, para poder padronizar exatamente, né, como era, porque uma produção de 40, às vezes aquela receita, mesmo sendo igual, multiplicada, não vai chegar no resultado final, né? Vai ter que fazer algum ajuste. Exatamente. O legal é que, assim, a gente, no decorrer dos anos, a gente sente que o mercado vai se moldando, vai pedindo e a gente vai se adaptando, né? Ainda mais na indústria. Então, a gente teve várias fases, né? Eu até conversei com você na nossa reunião a respeito disso. Por quê? Ora, o mercado está querendo um pão grandão, um lanche gigante, que era o prensadão de antigamente. Aí, depois, você vem o mercado com uma novidade. Eu quero um lanche mais gourmet. O lanche com 2 cortes, que era o ápice do Big Mac na época. Agora é o smashinho. Agora o smash. Agora está migrando um pouco para os 50 gramas, mas sem ser o smash. Então, tudo isso a gente tem que ir se adaptando, né? Então, vai mas vindo as modinhas, Então, né? mas isso, na verdade, não é toda indústria que aceita. Sim. Né? Não Porque aceita. é difícil você se adequar, né? Porque você tem processos, né? Por exemplo, eu acredito que esses pães são feitos em formas. Em forma, Né? exato. Aí você fez um investimento. Aí você tem lá 500 mil forminhas. Amanhã o cara fala, não, eu não quero mais. Eu quero hoje... É exatamente isso que acontece. E Só que se a gente não investe, a gente não acompanha. Não, aí você fica para trás, porque ele fica deixa pra de trás. comprar de você e vai pegar em outra pessoa. Exato. Né? Um grande exemplo dessa sazonalidade doida é o pão black, que é o de carvão ativado. Quando o McDonald's veio com esse pão,
o pão black. Nossa, eu não lembro desse pão aí. Faz É pão de pouco Halloween, tempo né? atrás, 3 anos, acho que deu esse boom, que era o pão que veio do Japão e não sei o que, eles mandaram essa ideia. E a gente tem que se adaptar. Só que o que o pessoal costumava fazer para baratear? Vou tacar corante. Que na panificação é proibido corante artificial. E na verdade, Não pode usar. na verdade, Camila, a maioria faz isso, né? Por A exemplo, maioria pão faz. verde. Eles falam, é pão de não De sei o quê. espinafre, sei lá. Pão de Eles o vendem como roxo, pão de espinafre. pão de beterraba. Pão de Mas você cebola sabe roxa. que não é. O cara sai lá com o dente colorido, né? É de cebola roxa. Ah. Não é? Só que isso é extremamente proibido. A Anvisa bate forte, o pessoal não tem medo, né? Mas aí que são as pequenas, né? Que não tem nome, não está em evidência Exato. e entrega de qualquer E jeito. acaba atrapalhando muito o nosso Quem tá trabalho. fazendo certo. Quem tá fazendo certo. E pior, já aconteceu do pessoal reembalar na minha embalagem. Que sacanagem. Exatamente. Abre Como é que lá você descobriu? bonitinho por conta de um entregador que foi levar a mercadoria. E os meus entregadores, eles costumam participar um pouco mais. Eles ajeitam o estoque, colocam a validade para frente, colocam os pães novos no fundo. Eles auxiliam, né, Aham. no processo de entrega. Só quando ele foi fazer isso, ele viu que tinha um pão lacrado com fitilho. Mas não era a nossa embalagem e a descrição da etiqueta não era aquele produto que estava lá dentro. E aí, Olha ele tirou só. foto, ligou na hora e eu liguei no estabelecimento e falei, você tem 5 minutos para tirar isso, senão eu vou tomar as providências. Então tem muitas artimanhas, só que isso é perigoso demais para o consumidor, né? Porque segundo a Anvisa, a coloração artificial com a fermentação causa um processo químico ali que eles não asseguram. Então, não pode fazer. Eu já tentei de tudo, já tentei fazer estudo. Falei, quer que eu pague um estudo para isso? Eles falaram, não, Camila, não adianta. Isso não faz bem, a gente não vai aprovar. Você pode fazer o estudo que você quiser. Não vai ser aprovado. Não jamais foi até imaginei. hoje. E aí, o que vocês usam? Espinafre em pó? Beterraba Hoje em pó? a gente é muito sincero quando o pessoal fala assim, quero um pão verde pro St. Patrick's Day. Eu falo, cara, eu tenho o verde, que é espinafre, né? O extrato mesmo. Ele não fica o verde que... Não, ele é um verde, Areia, né? ele é um verde pálido, né? Ele não é um verde verde. Não. Ele fica uma cor muito fraquinha. Então não fica atrativo para É igual o pão laranja que o pessoal fala que é abóbora. Cara, você vê que não é. Não é. Não é. E eu sou alérgica. Se eu comprasse um pão vermelho dizendo que é natural, passaria super mal. Então, é uma baita de uma responsabilidade que o estabelecimento tem que ter com os consumidores, né? Tem que jogar real, né? Não Sim. tem jeito. E lá a gente só usa coloração natural. O carvão é o carvão ativado mesmo, é um produto importado, caríssimo, Caríssimo. que a gente compra para conseguir atender o pessoal. É o mesmo carvão ativado que vende em farmácia? O mesmo carvão É? que vai em filtro, tudo Isso. isso. É o mesmo componente. E é caro mesmo isso. É muito caro. Tem um Black Hub, né? Que a galera usa na carne, ó. Sim. Besteira, Não, né? o pessoal vai inventando, né, A carne é cara? tão bonita e vai lá O e pessoal bota um vai preto na carne. inventando. E aí a gente tem o tomate também, que é tomate mesmo, o extrato de tomate. Então são algumas colorações que a gente consegue trabalhar, mas que dá uma revoltinha, dá. Porque você fala, poxa, o Grêmio mesmo, o clube do Grêmio, procurou a gente uma vez, queria um pão azul. O que é Era azul? uma demanda maravilhosa. E o que pra poderia gente. colocar para ser Rosa. A azul? gente tentou até repolho, pra você ter uma ideia. Mas repolho? É porque ele fica meio azulado, né? O repolho cozido. A gente tentou de tudo, só que não ficou Não legal. chega. O gosto Cozido. ficou péssimo e tal, mas enfim, Tentaram, né? tentamos. Camila, você que está nessa jornada aí um tempo, e você falou que teve que se adequar, você está sentindo que as hamburguerias, as clássicas, elas estão ressurgindo das cinzas novamente? Bom, eu tenho alguns exemplos que a gente fala que... Vou citar nomes, né? Não, eu gosto de nomes mesmo. A gente tem 3 termômetros, na verdade, de mercado, que é o Chico Hambúrguer, Você entrega pão pro Chico há Hambúrguer 30 anos. há 30 anos. Chico Hambúrguer, o Marx Hambúrguer, na Brasleme, Na Brasleme. e tem o Sujinho, na Consolação. Eles são os 3 termômetros que a gente se baseia, né? Quando o pessoal liga assim e fala, Camila, pelo amor de Deus, como é que tá o mercado?
a gente vai estudar esses 3 clientes, porque embora eles tenham lanches tradicionais, não tem muita modinha, né? Eles colocam ali uns sazonais, mas é muito difícil, não é o forte. Eles mostram esse... E não é essa questão de ressurgir. Na pandemia, eles não tinham delivery. O Marcos não tinha delivery. Era muito fraco o delivery dele. E hoje ele vende demais no Então, delivery. mas o que eu falo, Camila, é o seguinte. Eu sou fã do antigo, né? Do X-Salada. Eu também. Né? Então, não tem erro, né? Você quer ver a qualidade de um lanche no X-Salada. Então, mas na verdade não é ali mas eu falo pela experiência. Né? Por mais que eu trouxe essa coisa do artesanal, 180 e tal, isso daí foi uma tendência que hoje permanece, né? Mas também não temos mais grandes lugares vendendo 180, todo mundo diminuindo. Mas o que eu falo é o seguinte, eu passava de carro porque eu gosto de andar na noite. Então, eu estou ali do lado do Burdog. Passava lá, vazio, as traças. Passava no Joaquins, as traças. New Dog, as traças. Cara, e de repente agora eu começo a passar de novo, né? Isso eu estou falando bem antes da pandemia, tá? E começo já a ver movimento de novo. Eu acho que assim, é a mesma coisa da moda de roupa. Teve uma época que era roupa boca de sino, cintura alta, depois cintura baixa, depois, sabe? E agora o pessoal, eu acho que de novo o pessoal está voltando para as hamburguerias, as tradicionais. É que muitas pessoas se aventuraram, né? Em abrir hamburguerias nas suas casas. E com certeza isso refletiu demais nos tradicionais. Mas é o que eu falo, quando você faz um produto bom, com identidade, com procedimento, é eterno. Então, mas, por exemplo, o Chico Hambúrguer. O Chico Hambúrguer teve que criar uma linha de artesanal. Ele criou. Né? O Burdog teve que... Até mesmo pela filha dele, que por ele ficava só no tradicional, Sim. né? Aí a filha dele falou, não, a gente precisa colocar, tal, e ele abriu um pouco a mente para isso. Aí o Burdog também tem uma linha de artesanal hoje. Tem. Joaquins também tem. New Dog também tem. Então eles tiveram também que correr atrás porque eles viam que eles perderam muito o mercado. Né? Até o McDonald's sentiu e teve que criar aquela linha assinatura deles, né? Para ficar com cara de artesanal. Sim. Né? Mas eu tô vendo que agora o pessoal meio que... Eu acho que cansou. Eu acho que cansou, porque eu cansei de ir em hamburgueria e ser o cardápio igual de todos. Né? Porque você cria um lanche, sei lá, uma cebola caramelizada com um crisp, tá bom? Isso, todo mundo faz igual. Todo mundo faz. Isso. Exatamente. Antes... A identidade é muito importante. Então, só que as pessoas, elas preferem copiar, né, do que criar. Né? É verdade. É mais fácil, né, porque ela acha que o sucesso vem mais rápido, porque quando você cria, você tem que maturar um produto ali, até cair na graça, pode ser que não caia, né? Sim. E, cara, eu fiquei bem de saco cheio, assim, tipo, hoje em dia eu como muito pouco em hamburgueria, porque é tudo a mesma coisa. E é total o que você falou, o pessoal liga lá e fala, Camila, você tem o pão do madeiro? Pronto. Mas por que você quer o pão do madeiro? Você tem o processo do madeiro? Não, eu não tenho, mas eu quero o pão do madeiro. Então, se você não tiver o processo dele, você não vai ter o mesmo produto, né? Porque é um pão gostoso de você comer ali, porque ele é pré-assado, né? Vai na esteirinha, sai crocante. E o pão francês, gente, não tem mágica. O pão francês é pra você comer na hora. Você quer dar longevidade no delivery, vai chegar na sua casa como? Não, vai chegar murcho, porque ele recebeu vapor, já era. Exatamente. Então, você tem que ter todo um planejamento. Não é só você copiar o que está fazendo sucesso. Até o seu pão. Até o meu pão. O teu pão saiu ali, ele tem que ficar um tempo aberto antes de você lacrar. Se você lacrar ele com umidade, o dia seguinte ele está com fungo. Tá péssimo. Então, tudo tem um processo, né? Não adianta a gente criar aquilo copiar aquilo que o outro acabou de criar, porque se você não tem um processo. E aí você, sem experiência, pegou uma empresa aí, uma gestão. A experiência foi aos trancos, né? Então, essa sociedade antiga que o meu pai tinha gerou muitos problemas, né, Lari? Então, um sócio que acabava não vendendo o produto, acabou se queimando no mercado e tal. Então, eu não tive o trabalho de
fazer a parte comercial. Eu tive o trabalho de reapresentar... O retrabalho, de reapresentar a empresa no mercado. Oi, desculpa se aconteceu isso. Então, foi um trabalho muito mais difícil e desafiador. Resgatar todo esse... Resgatar isso. Então, o meu pai, que era totalmente voltado para a parte de desenvolvimento, falou, cara, vamos embora, vamos para a rua. Então, foi aí que a gente começou a retomar. Em alguns meses, o faturamento começou a subir. E começou a dar esse resultado bacana, né? Só que não é só a questão de vender, né? A gente tem que fazer toda uma faxina, né? Você tem que entender como é que compra, você tem que entender quais são os clientes, se eles dão resultado ou não. Muitos clientes de marcas que você fala, Camila, não acredito que você não rompeu. Vale a pena. Não dava resultado. Então, tudo isso tem que estar ali na ponta do lápis. E mudança incomoda. Incomoda para fornecedor, incomoda para cliente, incomoda para os funcionários, familiares, então nem se fale, né? Que todo mundo trabalhando ali. Então, é um desafio muito grande. Então, eu acabei aprendendo aos trancos mesmo. E ainda mais uma menina, quem é ela para chegar aqui e dar ordem? A pentelha que acabou de sair da faculdade e está querendo dar ordem. Só que é diferente, né? A gente tem uma essência lá atrás, uma história, né? Os nossos pais criaram tudo isso com o básico do conhecimento, e olhe lá. Olha os recursos que a gente tem hoje, né? A gente tem cursos online, uma infinidade. Né? Você tem acesso ali na sua mão do que você quiser saber. Então, você fala, se ele conseguiu lá atrás, por que a gente não consegue agora? Vamos tentar? E aí a gente deu um ultimato, assim, falou o seguinte, ele também estava um pouco mais animado, cansado. Falei, não, a gente não vai desistir. Quem que tá comigo? Só ele. Eu e ele. Então, ninguém quis continuar. Ninguém quis. Familiar falou, não, tô fora. Não quero esse BO pra mim. Falei, aliás, queria, né? Só o bônus. Coisa boa. O ônus ninguém queria. Então, assim, a redução de retirada não pode mexer. Aumentar minha jornada de trabalho não posso mexer. Não posso vir de feriado. Então, ali não tem jeito, né? Se você é empreendedor, se você tiver que ficar de domingo a domingo, feriado você vai ficar. Né? A gente, faltou um funcionário, bota a toquinha. Vai render, né? Vai render, vai embalar pão, vai bolear. E é isso a vida, não tem segredo. Hoje, quantos pães você faz diariamente? Hoje a gente, depende do dia, né? De 40 a 60 mil pães dia. Numa estrutura hoje que a gente consegue fazer 3 vezes mais, né? Você tem uma estrutura para atender 3 vezes mais. Uma expectativa para daqui 2, 3 anos dar essa aumentada, né? A gente atendeu uma rede, que é a rede dos girafas. Só ele tinha um consumo de 70 mil dia. Uou! Só que também foi aos trancos, né? 70 mil dia? Os girafas. Cara, é engraçado porque, assim, você vai no shopping e o girafas está sempre vazio. É verdade, né? Para onde vai tudo isso? Porque a gente não vê... Tem muitas lojas, né? Eles também jogavam muito com fora, porque o processo era surreal. O armazenamento, tudo... É surreal. Ainda existe essa rede? Processo de guerra. Existe. Existe, não? Existe. Porque é um lugar que eu experimentei os hambúrgueres assim, tipo... Hambúrguer eu não comi lá, mas eu comia prato PF, que é o mais baratinho. Era o mais barato de um shopping, por exemplo. Exatamente. Era bem de combate mesmo, assim, os preços dele. Só que a estimativa era de 40 mil dia pra gente atender. E aí eles fizeram uma campanha justamente divulgando o quê? Entramos com um produto artesanal. Antes era um produto industrializado. E nessa campanha eles não acreditaram que pudesse dar essa alavancada nas vendas. Porque o consumidor, eles fizeram uma pesquisa e o consumidor falou, eu quero comer aquilo que está na foto. Eu não quero criar essa expectativa, né? Eu quero o mais próximo disso. Não precisava nem ter feito pesquisa para isso, mas hoje é muito assim. Hoje em tudo dia, muito mocap. Hoje em dia, o consumidor não é mais bobo. Exatamente. Né? Antigamente, aquela letrinha meramente ilustrativa, aquilo colava. Hoje em dia, o consumidor ele já não quer. Né? Um McDonald's hoje ele se sustenta pela marca. Né? Porque você já bate o olho, você sabe que você não vai comer aquilo. Né? Não é daquele tamanho. E não vou comer porque é gostoso, né? É uma experiência McDonald's, né? Cara, é a experiência que você vai ter ali. Então, mas aí eu vou discordar. Eu não sou muito fã, não. Eu sou o louco McDonald's. Eu sou o louco McDonald's. Você gosta? Amo, de paixão. De paixão. E assim, toda quinta-feira eu venho pra cá, a gente almoça junto, né? E eu sou alérgico a queijo, né? Eu tenho problema com lactose.
Então, muitas vezes eu chego aqui já comido. Por quê? Porque de quinta-feira eu passo um drive-thru no McDonald's e venho comendo McDonald's até chegar aqui, né? Inclusive, então, a Carol já descobriu isso? Não, ainda não. Ainda não entrou no ar esses Ainda não. episódios. Mas, cara, eu sou o louco do McDonald's, de verdade, de verdade. Eu tenho fome de McDonald's. Não acredito. Eu tenho fome de McDonald's. Às vezes bate um desejo, mas não é muito... Mas não é Mas pela... assim, uma batata Não é. unânime, mas um hambúrguer... Cara, não. Não é o hambúrguer, é o Big Mac. Ah, tá. É o Big É Mac. o conjunto. Se você separar um por um e não dá vai... Se você não colocar os molhos, toda mordida tem o mesmo gosto. O que é o tchan do Colocar negócio queijo, é o picles molho, e- é o molho. Sensacional. Né? É o molho. E eu era muito fã do McFish. Até hoje veio uma menina aqui que ela que fornecia a polaca do Alasca pro McDonald's e eles cortaram, né? E eu fiquei muito triste quando isso aconteceu. Você viu que tem uma hamburgueria? Só de frutos do mar. Não, que chama Copycat Burger. Sim. Sim, Eles reproduzem, né? os é lanches antigos. Borato. do Borato. Do Borato. Fornecemos o Borato na época da Burger Lab, quando tinha as redes. Vamos lá. Quem que você fornece hoje? Eu gosto de nomes. Maria. Bom. Aí você me pegou, mas vamos lá. Não deixa ninguém de fora, hein? Nossa. Ai, coitado. aí eu vou ser Vamos bater cobrada, amanhã? né? Até que hora que é o episódio? Não, pô, só são 40 mil pães Só? dia. Só. De indústria de lanches, que também é uma potencial muito, muito forte, a gente já está atendendo um muito grande, que é a Sapori, não sei se vocês conhecem. Sim. A Sapori fez até o evento da Vivar esses dias com a Gisele Bündchen e tal. De redes, Sim Senhor, Applebee's, o pessoal do TGI Fridays, que está muito forte. inclusive. Voltou forte? Cara, porque, Voltou. mano, esse lugar, eu vou te falar, quando eu era jovem, faz tempo, era ali na... Faz tempo, porra. Cara, era a maior febre ali, acho que na Faria Lima, era na Faria Lima. Aí sumiu, fechou. Aí um belo dia me convidaram para uma festa de relançamento, aí fizeram Cidade Jardim. Que esse foi total micado, não tem Então, nada a ver com a rede. Nada. Nada a ver com a rede. Cara, fui lá, achei a comida, a verdadeira porcaria. Gravei um vídeo lá. Cara, horrível. Aí um dia eu passei de carro lá, fechou, sumiu, pá. Foi isso mesmo, mas não tem nada a ver com a autorização e licença para operar no Brasil. Foi uma aventura mesmo que eles tiveram. Uma aventura rápida que não rolou, não ficou... Eu atendi as 2 unidades, né? Não rolou. Ficou acho que 3 meses, 4. Cara, o fiasco aquilo. Fiasco total. Tanto de Só comida, que- como de atendimento, como de tudo. Como de tudo. A empresa que está por trás disso, agora, é uma empresa, assim, sensacional. O relacionamento que a gente tem, o projeto de expansão que eles têm, tudo loja própria também. Maravilhosa. Você não vai se arrepender se você experimentar de novo. Vou de novo, Aí você então. me fala. Vou de novo. Porque eu era apaixonado pelo primeiro ali, né? E depois sumiu, eu fiquei muito triste. O pessoal ali da loja do Center Norte, Eu o gostei do TGI, atendimento de lá. o atendimento, Você foi no TGI Fridays? A gente foi um dia que o Outback estava muito lotado. É. que lá é sempre o mais lotado, né? A loja que mais vende é lá, né? É. Caramba. E aí, sei lá, a comida não tava boa, não. Não? Não gostou? Batata não, ruim. Não foi uma experiência legal? Aí dos tradicionais, nós atendemos o Chico, o Marques, né? O Sujinho, que também, pra mim, é uma das melhores hamburguerias tradicionais. Sério mesmo? Gosto bastante. Eu sou muito amigo, Ditado. muito amigo do seu sujinho lá. Do Afonso? Do Afonso. Ele é sensacional. E, cara, maravilhoso. gosto, mas não me emociona assim. Não é o favorito. Não é. E eu moro exatamente na Rua do Sujinho. Eu moro ali na Angélica, esquina com o Sujinho, ali com a Maceió. E eu vou te falar uma coisa. Eu não sei, Camila, porque é o seguinte. Eles têm 2 hamburguerias distintas. Né? Ele tem a hamburgueria do Sujinho, que é mais elitizada. Sim. E ele tem a Express, É o Fast, né? Que, eles que é o chamam. Fest ali. E outro dia eu fui com uns amigos ali e eu fui comer o hot dog ali, né? Cara, o pão exatamente o que eu te falei. E cara, eu não sei.
Eu acho que eles não sabem armazenar as coisas. Na verdade, eu acho que você vai ter que ser nosso padrinho mesmo, eu tô achando. Porque o pão do Fast não é nosso. Então. Porque, cara, Não vai ter jeito. Tá vendo? Eu sou, cara, porque eu falo, eu sou louco do pão. Eu sou louco O pão do do pão. Fast não é nosso porque eles quiseram diferenciar o público, Então é qualidade e tudo mais. A hamburgueria do Sujinho é total Mirandela. E os restaurantes também, né? Que a gente fornece a ciabatta e tal. O Fast não é. É uma porcaria. A gente aquele briga pão. direto, né? Fala, pô, Afonso, vamos lá, né? Eu converso A gente muito pode com... fazer uma pegada diferente, né? Uma Eu produção converso diferente. muito com o Pra ter filho, outra assinatura. né? Com O o Iago e com a Úrsula. Né? A Úrsula é uma linda. Né? Então, e eu chego lá e falo, puta, mano, vim aqui outro dia, tá uma porcaria, velho. Faz isso. Então, a gente Porque é a tenta, mesma né? marca. Se você parar... Se eles chamassem de outra coisa, aí você... Porque, por exemplo, se eu comi lá no Fest, não gostei. Cara, Você vai pensar eu duas também não vezes. vou no outro. Não vou. Se eu não tive uma experiência boa aqui, eu vou imaginar que o outro também tá uma porcaria. É verdade. Né? É meio que um tiro no pé. Lá na hamburgueria do Sujinho, a gente tem tem um funcionário lá que ele liga pra gente e ele fala, meu, você não tem noção, ele é o termômetro da qualidade. Ele fala, todos os dias antes de abrir, eu como 2 pães. Se não tiver bom, eu vou saber. Mesma coisa se o Perrone comer meu pão. Ele identifica que não é. Então, se tiver alguma coisa errada e ele reclamar, meu, a gente sabe que a gente tem que correr, que alguma coisa deu errado. Então, ele preza muito pela qualidade ali. Então, causa estranheza não manter essa padronização pros demais, né? Mas... é uma estratégia deles, né? Não, cada um, né? Cada um. Não, e para você ter uma ideia, tipo, eu sou amigo do Afonso, e o Afonso, ele saboneteia comigo, vai fazer 10 anos que eu quero filmar lá e ele não me deixa. Ah, não, Perrone, tá meio corrido aqui, volta semana que vem. Ô, seu Afonso, vamos... Puta, Perrone, ele não me deixa. Sério? Não me deixa. Já vamos resolver isso. E a gente... Não, eu sou amigão mesmo. A gente senta para tomar café junto e tal. Rola. E Rolão. eu já falei para ele, puta, é que agora ele tá com a loucura das Dark Kitchens, né? Que ele quer... Já abriu? Não, ainda não, tá finalizando. Tá finalizando, né? Então ele tá nessa loucura aí. Eu falei para ele, seu Afonso, ele tem uma puta cozinha ali na Fest ali. Falei, mano, você tem uns puta de uns fornos aí, vamos meter umas pizzas aí. Não, Perrone, dá muito trabalho, eu não quero mais. Vamos instigar isso nele. Putz, eu gosto dessa família. Essa família é uma família... É exatamente isso. Pra nós, eles são como se fosse família, porque se a gente precisasse pegar, xingar, tá tudo bem depois. Então a gente tem esse tipo de relacionamento, é gostoso, né? Ah, sim, A gente sinceridade, fala que né? a gente não tem cliente, a gente não quer ter cliente. A gente gosta de ter amigo, é uma troca, né? Tem que ter essa sinergia no geral. No Chico também. No Chico eu fiquei chateada, acho que faz uns, sei lá, um pouco antes da pandemia, né? Cheguei lá, como eu chego em qualquer hamburgueria, cheguei lá, geralmente eu chego pro gerente e falo assim, amigão, olha, eu tenho um canal, assim, assim, assado. Vou sentar numa mesa, num cantinho, vou filmar, não vou filmar ninguém, mas vou filmar eu comendo, tal, porque eu gosto daqui. Puta, aí o cara pegou e falou, não pode. Aqui tem que marcar a hora. Oi? E se você não falasse, você poderia? Então, mas eu preciso, né? Sim. Porque eu não vou com celular, né? Eu vou com equipamento, eu monto um tripézinho ali e tal. Mas ele tem total liberdade de me falar não, né? Mas são coisas que te deixam chateado, Claro, porque eu vou fazer uma propaganda. Loucura, né, da pessoa. E assim, eu falo para a pessoa, olha, eu vou filmar aqui, porque é um lugar que eu venho há anos, que eu gosto, eu não vou falar mal, vou falar que é um rolê que eu gosto, que eu indico e não sei o quê. Não pode, não sei o quê, tem que marcar a hora, falar com fulano e tal. Aí, beleza. O que eu fiz? Não filmou. Não voltou mais também. Peguei, sentei na calçada, montei meu tripé, com o fundo da loja, comi e falei, olha, eu fui impedido de filmar e não sei o quê, e biriri, marquei eles. Aí me ligou a dona. Não, seu Perrone, a hora que você quiser, as portas... Não, obrigado. Entendeu? O pessoal, por mais que tenha sido, sei lá, funcionário, alguma não, coisa, foi o eles precisam gerente. falar a mesma língua, né? Mas era assim... Cara, eu não vejo mal nenhum. Não, e quem que não precisa de uma moral dessa? Eu ficaria feliz da vida.
É, né? não viu dessa forma, né? Sei lá, Exatamente. tava num dia bom. Foi igual aconteceu com o Paulo Yoller. É, de não deixou. Que eu cheguei lá, putz, a gente era amigo, um dia eu cheguei lá para filmar o Meets, ele não tava e o gerente me tratou super mal. Aí eu peguei, fui para um cemitério, sentei num túmulo e falei que estava enterrando aquela hamburgueria para todo sempre e gravei. Todo dramático, Perrone, É, né? era gente? eu fazendo Como um bom amigos. leonino. Eu encontrei ele no Burger Tour. Boa. E aí, eu lembro que você me contou essa história, a gente conversando antes, que quebrou a primeira empresa e aí surgiu a Mirandela. Na verdade, a gente decidiu estacionar. Tá. A marca existe ainda, talvez em qualquer momento a gente volte aí, retome. E aí, quando essa estratégia veio, o pessoal, eu falei, poxa, e aí? Quem tá junto, né? Aí ninguém. Então eu falei, quer saber? Eu vou continuar. Falei pro meu pai, você conte comigo pro que você precisar. Eu quero levar essa história adiante. E a Mirandela tem a total consultoria dele por trás disso, né? Ele presta consultoria em outros lugares, para outras indústrias. Só que eu falei, eu quero cuidar dessa parte administrativa, né? Eu quero reerguer. E aí escolhi desde o nome, né? Que o nome foi em homenagem à minha avó, que nasceu em Mirandela, em Portugal. E eu falei, não, tem que ter um propósito forte pra gente continuar, né? Já que a essência é família, tudo Sim. isso. Então foi assim que nasceu a Mirandela. Então, nós Foi abrimos... uma forma de... Uma continuidade de trabalho, continuidade. né? Mas aí de forma que é rentável, né? Exatamente, Imagino. tem que ser. Então, fomos para um lugar mais estruturado, com uma capacidade produtiva muito maior, para não passar nenhum tipo de perrengue, né? E fazendo esse serviço, né? De redução de custos, enxugando. E agora ela está deslanchando, né? As pessoas ainda não conhecem muito o nome, né? Às vezes eles levam lá pro passado, só que é um exercício que a gente está fazendo de mostrar a carinha agora, né? Então... Você tem que relembrar as pessoas da empresa antiga? Não, hoje não mais. Mas no começo No comecinho, tinha. meses, né? 2, já 3 tá há meses. 4 anos também, Já tá né? 4 Faz um anos, tempo então... Porque quando eu te procurei como Nostropani, Exato. né? Tipo, na verdade, eu peguei o telefone... Acho que quem me passou o telefone foi até o... Acho que foi até o Denis. Provavelmente foi. Ele me passou o telefone e ele falou, olha, ela não me atende mais, mas tá aqui. Aí você me explicou tudo, só que daí você teve que jurar para mim que era a mesma receita. Sim, mas é a mesma receita, Porque, mesmo cara, processo. eu fui atrás do pão de 30 anos. Era aquilo que eu queria. Né? Porque era o pão das minhas hamburgadas e etc. Né? E eu fiquei muito frustrado quando o Denis parou. E toda vez que eu mando, e aí, cara, dá uma chance, vai, Denis. Eu vou lá dar uma cutucadinha nele, de novo. Mas, engraçado, né? O pão, esse pão que você gosta muito, é o que a gente chama de pão de hambúrguer da casa. Mas é o tradicionalzão, é o do X-salada. Só que ele é um produto que ele não é bonito. Não, mas ele não nasceu para ser bonito. Ele não nasceu pra ser bonito. Então, às vezes, o pessoal, a gente vai mandar de almoço e fala, poxa, eu já até aviso, ó, não é um produto pra você servir no prato. É um produto para você servir ali, tipo, um pouquinho de jacaré, né? No saquinho e tal. Mas ele é muito saboroso, porque ele tem essa elasticidade. Então, né? mas você sabe qual que é o tchan dele, o que eu gosto? De botar ele não na prensa, de prensar ele, mas de dar o contato para fazer aquela casquinha. É aquilo. Aí ele fica bonito. Fica maravilhoso. Né? Porque ele não é um pão perfeito, não. Mas a hora que você coloca ele na prensinha, que você dá o contato e bota no saquinho, é aquilo. O nosso segredo, não é segredo, né? É preferência, né? É usar o forno de lastro, que a gente gosta bastante, acha que mantém uma qualidade diferenciada, né? Eu sei que tem muitos fornos aí, os Ramalhos da vida, que é sensacional, mas a gente prefere os fornos de lastro. E o segredo do hambúrguer da casa é a adição do vapor, né? Então ele faz com que o pão ele fique mais enrugadinho, ele não fica tão apresentável, mas ele fica muito saboroso, ele dá aquela umidade necessária, né? E aí quando dá seladinho, então... Pronto, fica fechou. maravilhoso, fecha com chave de ouro. E nessa onda, né, que a gente... Voltando no assunto da questão da sazonalidade, era o produto mais vendido antigamente. A gente chegava a fazer a maioria da produção do pão de hambúrguer da casa.
Hoje não mais, né? Hoje ele fica aí em terceiro lugar. Mas Sério? em primeiro, porque permanece mais com as tradicionais, O né? que Com as saiu? hamburguerias O que é o tradicionais. primeiro? O brioche. Ah, o brioche Pão de maravilhoso. hambúrguer brioche pincelado virou febre. Muito né? bom. Ele é muito bom. Mas isso vai acabar. Aí o tradicional Que sempre vai tem um acabar? Isso peru. vai acabar. Ah, lá, o perrone é só as pragas. Isso não é praga. Eu vou voltar a falar Visionário. nos vídeos no YouTube. Então, não, porque aí ele vai começar a soltar... Agora eu quero o pão de... Ah, quero. Agora tem que ser... A febre vai ter que ser o pão de batata. Pão de batata é sensacional também, eu gosto. Não tem muita procura, Mas é pesado pra pessoa comer, tipo... O pão de batata? É, Não, se bem porque feitinho. imagina assim, um pão de batata deve pesar mais no estômago, a pessoa não deve comprar mais tanta coisa no cardápio. Qual que é a vantagem, Perrone? O quê? Pão de batata. Não, eu tô brincando. Não, né? Não. Imagino isso. Aí ele vai querer comer ou a sobremesa, não vai querer comer as outras coisas. É muito pesado. sentido, Eu acho né? que é pesado. É. Pão de batata não tem procura, não. Mas nos top 3, assim, o primeiro é o hambúrguer de brioche. O segundo, o pão australiano. Sério? O australiano tá saindo bastante também. E em terceiro, pão de hambúrguer da casa. Hoje é nosso ranking. Vocês fornecem o australiano? Fornecemos. Ah. Hoje a gente tem 260 itens. Não é Nossa, aquele, é o redondinho de hambúrguer. Redondo. Ah, tá. Não é o estilo Outback, por exemplo. Também tenho. Qualquer formato, qualquer sabor a gente fabrica, mas o forte dos top 3, assim, é o hambúrguer mesmo. É o que tem mais saída. E em quarto, a ciabatta italiana, que tá subindo, assim, demais no Caramba. ranking, que a gente não esperava. E aonde que quem mais procura pela ciabatta? Bares, agora. Ah, sim, pra fazer os Porque lanches. tá com essa onda de gourmetização dos bares, né? O cardápio tá mais seleto. Então, eles estão trocando aquele tradicional pãozinho francês que dura um dia, né? E acaba jogando fora, ou não fica na qualidade legal, por um prato mais encorpado com uma ciabatta italiana. Que também tem gosto uma bastante de longevidade ciabatta. maior, você não perde, né? E o prato fica diferenciado, né? Ah, e dá outra pra fazer qualidade. vários lanches gostosos. Dá pra fazer né, também. brusqueta, dá pra fazer doce, dá pra fazer aquele doce de Natal. Rabanada? Rabanada, fica sensacional. Com no ciabatta? forno com Olha ciabatta. só. Então o pessoal inventa, serve até de sobremesa. Um pedaço da ciabatta, né? Como rabanada, uma bola de sorvete. Eu fiz maravilhoso. rabanada com o seu brioche. Verdade. Faz com a ciabatta, você vai gostar. A gente passou por um evento, aquele... lembra dos 800 pães? Enfim. Eu comi essa rabanada. E esse evento, infelizmente, foi o ó. De 30 mil pessoas por dia que prometeram, acho que não tinha 5 mil. Então eu fiquei abastecida, né? De pães, de hambúrguer. Vamos inventar tudo. com brioche. E aí foi, minha filha. O seu pão, cara, durou e a qualidade se manteve, viu? Se faz o procedimento certinho, ele dura mesmo. Durou bastante. A gente já botou direto no congelador. Desde quando foi também, a gente levou 2 freezers pra lá, enfim. E aí, enfim, durou um tempão. E aí, uma das sobremesas foi a rabanada. E a Lorena não sabia o que era, né? E aí eu fui lá, tal, fiz junto com ela. Eu quero mais. É muito eu bom, quero né? mais. E é muito mais gostoso fazer com pão fresco, sei lá. Eu tenho com preconceito. pãozinho- Falar assim, pô, deixa eu fazer pão envelhecido. Ah, não, é Vou o fazer com pão que fresco. ele absorve mais, acho, né? Exatamente. Fica muito gostoso. Então dá pra brincar bastante aí com esses itens. Fica muito sensacional, mas você precisa experimentar com a ciabatta, faça. Depois você me conta. Ciabatta... Ah, não, você me mandou a amostra. Acho A que sim. italiana. E- Agora eu tô apaixonada pelo de parmesão. Esse quando eu te falei, cara. É. O francês? A baguetinha? A baguetinha. A baguetinha é muito boa. Nossa, cachorro quente com isso daí é maravilhoso. E uma coisa que a gente sempre fala, assim, pros nossos clientes que não estão acostumados, a maioria dos nossos pães, exceto o de queijo e o brioche, são todos veganos. A gente não tem uma receita Sério? específica, a gente não usa nada de origem animal. Então, acaba atendendo um público a mais, né? Sem precisar adicionar valor nisso. Porque às vezes você fala, vou comprar um pão vegano. Tá, mas você vai lá, entuxa preço porque é um pão vegano. E não é o caso. Então, essa flexibilidade aí pra atender mais esse público, né? Ah, bacana. E agora, então, deixa eu entender melhor. A Mirandela é junto com o seu pai ou seu pai só Não, presta a Mirandela eu toquei, sua? é minha. Ai, que A gente bacana. assumiu e ele presta consultoria No... produtiva
na caso produção. de fazer um pão novo, alguma Exato. coisa assim. Toda a parte de produção. Mas seu pai se dele. aposentou, é isso? Aposentou nada, ele não consegue, né? Tem amor demais. Mas ele acaba prestando consultoria em outros lugares, né? Alguns clientes que não têm a viabilidade de preço ali, talvez de levar um pão para o Rio. A gente faz total parceria, vai, ensina como é que faz, deixa a receita, dá o treinamento. Então, ele faz toda essa parte externa. Entendi. Para apoiar aí o nosso cliente em outro estado, né? Porque pão é volume, né? Pão ocupa um volume gigantesco, aí ele vai fazer um evento lá em outro estado e aí tem que levar um caminhão só de pão. Imagina no seu evento, né? Quando você não levou. Poxa, a gente queria ter voltado sem nada, né? Aí dá-lhe subir, né? Então, assim, a gente atende algumas regiões, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, mas se a gente tem a oportunidade, o cliente pede, a gente vai desenvolver fornecedor local, sem problema nenhum. Sim. O crescimento do cliente é o nosso também, né? Com certeza. E aí, de uma pessoa, ou de duas, né? Você e seu pai, qual que é a equipe hoje, Camila? Do total, você diz, produtiva, hoje a gente chegamos já a 210 funcionários lá atrás, que foi a maior loucura. Hoje, com uma estrutura melhor, estamos com 50 funcionários. E aí vocês conseguem produzir a mesma quantidade? Hoje, com a mesma quantidade de produtos fabricados com menos 50 pessoas, um quarto das pessoas, e com uma folga por produzir pelo menos 3 vezes mais. Caramba! Então, com essa estrutura, essa otimização na produção, a gente criou essa folga de um modo saudável, né? Para tentar alavancar. Ah, que show, né? E agora é só crescer. Coisa boa, né? Isso aí. Hamburguerias do Brasil inteiro, não? São Paulo que se atende, quem mais? Brasil, a gente atende outros estados, sim. Chega também? Chega. Por operador logístico, né? Aqui eu entrego ponto a ponto. Tá. Interior de São Paulo também, mas fora do estado por operador. Então, e tem até uma questão que é até legal a gente comentar, porque as pessoas têm essa mania, os clientes têm essa mania de querer receber o pão congelado. Hoje eu não recebo o pão, eu não entrego o pão congelado. Até porque você teria que ter também um congelador para isso. Uma estrutura enorme de congelamento. Né? Só que os nossos pães, eles comportam que você congele ele no final, lá no destino, que foi o que você fez. Exatamente. E fica perfeito, assim, se você fizer o processo certinho. De regeneração, né? De regeneração. Então, chegou, colocou no congelador, depois tirou, fez o processo natural do pão, você não vai ter erro. Então, é isso que os clientes... Fica exatamente como novo. Exatamente como novo. Então, os clientes grandes, tipo TGI Fridays, que a gente atende em Brasília, ele vai até lá em temperatura ambiente chegando, ele congela, faz o procedimento normal. Então, ele não tem esse custo adicional de um armazenamento e transporte no congelado. Senão fica o valor do pão, né? Imagina o transporte, né? No refrigerado, é um muito absurdo. Caro. É muito caro. Então tem essa flexibilidade na qualidade. Olha, o cheirinho tá bom, hein? O que tá saindo aí, Perrone? Pizza. Do quê? De pizza. De moela, rim, ai, que delícia. miúdos, delícia. Cara de pau. Tá, eu vi um bacon aí, o que mais? Você acha que é bacon, né? Não, eu tenho certeza, eu vi o pacote. Bacon, pepperoni, catupiry, mussarela e molho de tomate. Delícia. Aí o Perrone Só que aqui a gente fez das pizzas artesanais. Aqui a gente fez diferente. Em vez de passar o molho na massa, eu botei primeiro a mussarela embaixo e passei o molho em cima da mussarela. Por quê? Qual que é a... Para ele ficar mais... Você vai ver que tem mais suquinho aqui do molho. Não absorve. Eu gosto de sentir o gosto do molho. Molho natural, né? De tomate. Tô babando aqui, viu? E também não fica com aquele aspecto, né? Do molho sequinho embaixo, né? Olha... Eu sou... aliás, tem pizza que você nem coloca molho, né? Que nem se coloca molho. Não, né? as brancas não. Por que fala branca, Perrone? Porque aí não vai molho de tomate, aí vai um creme de leite, às vezes um bechamel. São as biancas. Ah, tá. E massa de pizza, já pensaram em... Fizemos uma época para navio, massas de pizza, discos pré-assadinhos também.
só para dar aquela quebrada na fermentação. Já ia com um pouquinho até de molho de tomate. Pô, e legal, a gente fornecia hein? os navios. Há muito tempo atrás, mas é uma experiência legal. Acho demais, né? É Imagina. prático, né? Porque você não precisa esperar. Só que a maioria agora gosta de uma fermentação diferenciada, uma fermentação lenta e tal. Então, eles fazem nos lugares. Mas foi uma experiência muito sensacional, muito legal. Eu adoraria comprar um disco de pizza dessa. A gente faz, assim, para consumo. Um disco de pizza, o que é assim? Faz o disco de pizza, Ela... pré-assado, É. chega na sua casa, você congela. Hoje tem um monte de gente fazendo isso. Já sim, é? Muita gente. É muito prático. Muita. Tem um amigo meu hoje que vive disso. No outro dia eu tava com desejo de comer a pizza. Aí você me chama, pagando bem, que mal tem. De domingo à noite não se encontra, Perrone. Eu? É, Não, eu de domingo realmente não. não foi domingo que a gente queria tanto comer? Vocês vão querer comer na mão ou vocês querem talharzitos, meninas? Na mão. Vocês vão fazer Você vai comer na mão, Camila? Vou. Vai? Afina. Vai fazer a fina? Não, não. Ó, tá cheiroso. Eu não posso comer isso. E Perrone, você que tem mais experiência aí, né? Experiência aí. De consultoria e tudo mais. De consultoria aí. Você me falou de algumas marcas que vendia pães, enfim, para sair um pouco da modinha, né, que hoje em dia tem aí. Sim. Por conta... Acho que a galera vai muito pelo nome e esquece, né, que... Ou nem sabe que existe, né? Então, na verdade, cara, o ruim é isso, né? Porque, por exemplo, os pães da Camila, né, não é um pão que deixa nada a desejar, por exemplo, do Mate Mino, de uma Casa do Padeiro, né? Só que aí tem um negócio que chama os pãezinhos da moda. Exatamente. Né? Junta uma galerinha, começa a fomentar. Que foi o que aconteceu, sabe com quem? Com o Thiago, da Smart. O Thiago foi meu cliente desde que ele abriu a porta. Então, eu acredito que esse pessoal da modinha mesmo, pro marketing, né? Pende para um outro negócio, um negócio adicional. E a gente não tinha, na época, recursos para patrocinar isso. Então, a gente costuma dizer que não tive nem concorrente por muitos e muitos anos. Então, mas foi assim, ó. Mas aí o problema... Eles são sócios também, não é? O quê? O Thiago da galera lá? O Thiago... Os braços, né? Ai, qual que é a Da marca? Smart? Da Smart. O Thiago é o dono da Smart. Sim, quem fornece os pães para a Smart. É a Casa do Padeiro. Não é sócio dele também? Não, a Casa do FI. Padeiro é do FI. Ah, tá. Né? Só que daí a Casa do Padeiro patrocina várias coisas, então aquele grupo, né, é da Casa do Padeiro, a maioria, né? É isso que eu estou falando. Hoje meio que virou, não é eu posso acho que até falar isso que não é feio, mas é um clã, né? Exatamente. É um clãzinho deles, né? E como a Casa do Padeiro patrocina os eventos e não sei o quê, pô, todo mundo usa, todo mundo mostra. Aquela galera é Gera forte desejo, né? na rede social e gera Exato. desejo para quem está abrindo. Exatamente. Né? E na época a gente não tinha esse braço, né? De divulgação e tudo mais. A gente tava reestruturando, né? Pra sobreviver, né? E aí agora Olha, a Camila, figura vai mudando, 2023 está aí. Pois é. Né? Rivotril está aqui. Já falei que eu preciso de um padrinho. Né? Porque... Não, mas é uma coisa séria, né? Porque Mas é. hoje, assim, você fez marketing e você sabe o quanto é importante, né? Por mais que vocês tenham a tradição e hoje vocês atendem as hamburguerias tradicionais, mas assim... Se você fica parada no tempo, Não pode. Não né? tem nem como. Muitas hamburguerias estão surgindo. Então você está deixando muito dinheiro na mesa Sim. para outras A marcas. todo tempo, né? Abriu muita hamburgueria. Até mesmo na pandemia, algumas se sustentaram, outras não. Outras só se aventuraram, mas tem muita gente. Não, tem muita coisa boa, Tem muita coisa boa. E que assim, às vezes não é um pedido que seja tão grande, por exemplo, quanto sei lá, um Applebee's. Tão grande quanto um Max.
Cara, são grandes os pedidos ali. Mas às vezes, por exemplo, você pega 10 hamburguerias pequenininhas, Que é o que a gente prefere hoje. que hoje é o mesmo número. Se você juntar essas 10, é o que esse grandão pede. Exatamente. Né? E que foi o que sustentou demais a gente, foram as pequenas. Porque aí o seguinte, vamos lá. Um dia você perde esse grandão, você perdeu um Balança. volume muito grande. Sim. Aqui, se você perder uma pequena, você coloca outra. Que foi o que aconteceu recentemente com a rede do The Fifths, que também era nosso cliente há Que fechou. 30 anos, que fechou. Fechou. Então dá aquela balançada. Claro que dá. A gente já estava pegando meio que o que estava acontecendo, então a gente correu um pouquinho mais. Porque meio que, cara, Segurar. quando você atende uma conta grande dessa, você faz uma projeção do teu mês contando com aquilo. Né? São 30 lojas. Né? Né? Imagina, 30 lojas, se você entregar 1000 pães por dia para cada... Não para cada loja, que eu acho que é muito. Não, chegava a ser É- isso é pra isso mais mesmo? Cada loja. Tinha uma outra loja que não tinha tanto volume, mas É que você não vai maioria era entregar mais todos de os 1.000. dias, né? Com Você certeza. a cada 2 dias. The Fifths a gente entregava 3 vezes por semana cada Aí, loja. 3.000 pães para cada loja vezes 30 é Pode coisa fazer a demais. conta, é coisa Você perde demais. uma conta dessa, Balança. Balança, lógico Balança que demais. balança. Né? E hoje, realmente, mesmo o pessoal antigo, eles têm que ir para o moderno para aparecer. Né? Porque você pega uma marca, por exemplo, marcas muito antigas, elas ainda são avessas à internet. Né? É como E se que fosse... acaba até ficando para trás, né? Sim, mas o pessoal muito antigo não Não- vê valor sim. na internet. Muitas marcas que eu faço prospecção na APAS, né? A maior feira de supermercado da América Latina. E realmente Come, tem- Camila, come, Camila. aproveita enquanto eu falo. E muita diretoria antiga, né? Não vê Não vê, cara, não vê. Só esse que investimento. E eles não entendem que o marketing veio para essas novas modalidades para acrescentar. Não é substituir, é Então, acrescentar. mas às exatamente. vezes, Camila, por exemplo, vamos lá, às vezes o que a marca não entende é o seguinte, a marca às vezes ela procura a gente e a marca chega para mim e fala assim, tá, legal, quanto que é teu valor? O meu valor, mas quanto que você vai gerar para mim? Gente, Quanto que você vai vender? eu não sou teu vendedor. Eu não sou teu vendedor. Eu tô aqui para expor a tua marca. Eu sou o porta-voz da tua marca. Eu acredito na tua marca, vou usar a tua marca. Agora, se você vai vender ou não, é problema do seu comercial, Exatamente. né? Só que as marcas antigas, elas não entendem isso. Ou às vezes querem fazer a propaganda na TV, nas mídias antigas, né? Na revista. Sim, mas é o que eu falo, é um complemento. A gente, é o que você falou, isso aqui, o olho no olho, o contato, não vai substituir, likes não vão, seguidores e likes não vão substituir Não vai. o nosso contato. Então, hoje a gente faz um trabalho comercial justamente por isso, com essa proximidade, eu não tenho representantes. Quem vai lá somos nós. Aham. Então, assim, eu tenho pessoas que fazem o online, mas quem vai até o local somos nós. Então, isso é importante. Então, tudo isso veio para acrescentar, nunca para substituir. Então, não adianta achar que eu só vou ficar lá apostando e eu não vou visitar um Afonso da vida, um Sujinho, um Apple. Eu vou, eu tenho que ir. Tem que ir. Eu tenho que Tem ir. que ir. Então, isso não só vem para acrescentar. Então, a gente tem mais recursos ainda. Sabe por que tem que ir? Porque, querendo ou não, é a mesma coisa quando a gente fala de delivery. A pessoa, ela quer o contato humano, né? Então, por exemplo, se a Camila só atende a pessoa por telefone, vamos fazer virtual, amanhã chega uma Camila de outra marca, Vai ganhar. vamos sentar, vamos conversar, eu te dou... Pô, é diferente. É muito diferente. Porque ali a gente fala de tudo, tem essa proximidade, tem esse contato, é diferenciado, né? É Sim, diferenciado, sim. a gente não pode substituir. Como eu falei, né? Eu prefiro ir na APAS pessoalmente, me apresentar e fazer essa prospecção, porque é isso. Eu aqui e lá. No vídeo é uma edição, querendo ou não, né? Vai saber. Sim. A pessoa não entende, não vê realmente dicção ou como que se porta, enfim. E o tete-a-tete é extremamente necessário mesmo. Muito importante. Camila, E hoje você atende São Paulo, interior... São Paulo interior, com frota própria. E... falamos sobre isso, Não, calma, quero saber a cidade. E outros estados por operador logístico. A gente atende. Como que funciona, Camila, para um pão chegar em outro estado, por exemplo?
como que é a logística para... Vai de avião, é lógico. Depende muito da localização, né? Então, por exemplo, se ele demorar pelo menos 1 ou 2 dias no máximo, do dia que eu entrego até o destino, a gente orienta para que ele vá em temperatura ambiente mesmo e ele faça o congelamento lá no destino, assim se ele que chegar quiser, lá. ou refrigeração, né? Se ele demorar mais do que isso, a gente já orienta que ele vá pelo menos no refrigerado. Sim. Então lá ele ganha mais, pelo menos Mais uns 5 tempo. dias, é tranquilo para ele transportar. A gente prefere muito que seja na carga seca. Porque a gente nunca sabe se o cara vai desligar o caminhão. Sim, Tem né? isso também, E essa né? oscilação acaba ressecando o pão também. Total. Né? E causando o bolor, né? Então, isso precisa... Para os nossos pães são mais sensíveis, né? Então, a gente não adiciona... por isso que o sabor também é diferenciado. Porque a gente não coloca a quantidade de antimofo, conservantes, essas coisas. A gente não gosta. Então, quanto mais natural possível, melhor. Porque eu quero que o meu cliente tenha esse giro. Eu prefiro entregar para ele mais vezes do que ele... armazenar manter uma qualidade isso, melhor, né? Para ele ter uma qualidade E hoje melhor. teu pão tem uma durabilidade de quanto? Em temperatura ambiente 8 dias, refrigerado 15 e congelado 60. Não é muito extenso. Mas eu acho que Mas dura é. mais. Eu já deixei teus pães Com congelados. certeza dura. Sim, é o que está no rótulo. no rótulo. Mas a Obrigatório, gente né? não consegue assegurar o Sim. procedimento Uhum. do pessoal, então a gente coloca essa margem. No inverno dá para colocar uns 2 dias a mais em ambiente, uns 10 dias. Em ambiente. Por causa do calor. Agora, no calor, por exemplo, com chuva, o pessoal se perde muito. Porque ele fica mais sensível, né? Fica mais Mais abafado. úmido, né? É. Então, o pessoal acaba se perdendo mesmo. Não é todo mundo que tem essa habilidade de não deixar próximo ao forno, próximo à chave. Porque aí ele vai mofar. Ele vai mofar, porque ele vai suar ali dentro do saquinho. Exatamente. Então, a troca de temperatura faz com que ele crie essa nebulosidade, né? No saquinho. Que... E o pessoal não identifica, né? É engraçado. Né? O pessoal não se liga nessas coisas. Não se liga. E eu posso falar 10 vezes. Não vai... Porque você vai assim hoje, por exemplo, em várias hamburguerias, você vê que a prateleira dos pães está em cima da chapa. Para o cara puxar rápido. Né? Onde e tem não é maior que caloria. E não é que ele põe poucos. Cara, tem zilhões de sacos Não vai ali. sair isso no dia. Não vai. E aí fica lá, ele cria a nebulosidade, né? Que o ar quente ele sobe. E aí depois ele vai acondicionar em outro lugar. Só que geralmente eu cheguei a conhecer estoques que tinham ar-condicionado. Ar-condicionado de shopping mesmo. Tá lá, é central. Não tem como o cara controlar. Aí o shopping fecha, desliga. Aí no dia seguinte Liga. E aí não tem produto que aguente. Claro que não, porque vai para uma temperatura, vai para outra, Exato. vai para outra. Agora, se deixar no ar-condicionado seria o melhor. Se fosse direto, É lindo. maravilhoso, mas não vai acontecer. Vai oscilar. E O aí, Miguel ainda pega com você? pega firme e forte. Eu terminei minha consultoria com o Miguel faz um tempo. Ele continua. Miguelitos, Miguelitos. né? Continua lá firme e forte com a gente. Nossa, esse cara, ele tem uma coisa, o Miguel, que é assim, ele vê na internet e ele quer igual. E assim, para mim foi uma briga muito grande, né? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, Miguel. Vamos testar? Você quer testar? Mano, testamos todos que você pode imaginar. Eu falei, agora você escolhe. Aí, por isso que eu perguntei. Quando eu saí de lá, ele estava firme e forte na Mirandela. Tá firme e né? forte. Principalmente nos dogs, né? A baguete de parmesão no dog para o público dele deu super certo. Né? Aí eu falei para ele da prensinha, para fazer os prensadinhos lá. E está indo super bem. Ele tem hoje uma loja só de prensado no iFood. Né? E vai super bem. Né? E, cara, o Miguel é uma figura. Ele é muito gente boa. Miguel é uma figura. Você perde nos pedidinhos, assim. Não, ele é. Mas quem não, né? Isso que Quem levou não? ao puxão de orelha do Perrone. O Miguel, na verdade, se eu não falo para ele, Miguel, acabou. Eu seria o eterno funcionário dele ali. É prático, né? É prático. Chega, sai, filho, voa, né? Voa. Voa, passarinho. Camila, e pro pessoal te encontrar, pra fazer encomenda, como é que faz? Fala Bom, aqui pessoal, na sua nas câmera. redes sociais estamos como @pãesmirandela, o site pãesmirandela.com.br. Os pedidos a gente costuma tratar via WhatsApp também, depois a gente passa para você certinho o número. Ou por e-mail, que é o contato @pãesmirandela.com.br. Isso aí. E aí,
Qual o pedido mínimo, Camila? Hoje, para Grande São Paulo, a gente está estipulando um pedido mínimo de R$150, para ter justamente esse giro, né? Não ter que estocar muito pão. R$150 o pedido mínimo, dependendo do tipo de pão. Se for produtos de linha, a gente pode dar uma variada nas quantidades, uma quebrada nos top de vendas. E como que é o frete para São Paulo? Frete, dependendo da região, tá em torno de R$15 o frete. É balela, não é nada, é uma ajudinha de custo. Interior, R$20. Outra ajudinha de custo. Pois é só um valor simbólico. Para você não ter que arcar com esse custo. Para não virar a casa da mãe Joana. Para não virar a casa da mãe Joana. É isso. É isso, pessoal. Olha só, antes de encerrar o nosso episódio aqui, ó, queria agradecer muito aos nossos parceiros, a Delis Food Service, que atende a 80% do Brasil. Você pede em um dia, chega em até 48 horas aí para o seu estabelecimento, até para sua casa, viu? Eu faço muito pedido para cá. Pode fazer cadastro em pessoa física, jurídica e aproveita, ó, 3 vezes no cartão sem juros. Obrigada, Camila. Obrigada adorei. A vocês, Lari, Perrone. É um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Tchau, gente. Até a próxima. Então é isso, gente. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Agora vamos comer. Yeah.